sua TV Web. Boa noite. Sou José Renato, médico com pós-graduação em psiquiatria, onde eu atuo no meu consultório na cidade de Guarulhos. E esse programa visa o quê? Abrir a mente e a liberdade que nós temos dentro de nós, para fazermos boas escolhas e, com essas escolhas, condutas acertadas na nossa vida. Por isso, nós trazemos aqui entrevistados que podem ajudar você a abrir mais o seu caminho, abrir os seus horizontes, abrir a sua mente e ir além de onde você está e se encontra. Vem comigo, as suas dúvidas, todas elas, e qualquer que seja ela, no campo da medicina, da saúde, nós estaremos respondendo para vocês. Vou chamar uns comerciais e voltarei com um convidado que tem como nós a mente aberta. Sejam bem-vindos à TV Cinec. Esperamos que esta se torne sua casa por muitos anos e que encontre em todos nós uma segunda família. Certamente viveremos grandes momentos e todos juntos da equipe TV Cinec. TV Cinec. Iremos alcançar muito sucesso. Suas qualidades e capacidades vão acrescentar muitos pontos positivos ao grupo TV Cinec. E sei que iremos aprender muito com você também. É com muita alegria e de braços abertos que recebemos você e toda a sua equipe. TV Cinec, sua TV Web. E retornamos aqui com o meu convidado, o Fabiano Carvalho, que vai estar conversando com vocês, falando um pouco da experiência dele. E eu gostaria que ele se apresentasse, para vocês. Bom, primeiramente é um grande prazer poder estar aqui junto com o Dr. José Renato, para a gente conversar um pouquinho, né, no programa Mente Aberta. E eu estou à disposição para a gente poder bater um papo, né, doutor? Poder conversar um pouquinho sobre o assunto, que seria as medicinas da floresta, hoje, a ayahuasca, né? Isso mesmo. O Fabiano, ele tem um grupo que ele comanda, e ele já faz uso dessa substância, que é um expansor da consciência, que é a ayahuasca. A ayahuasca é um chá feito de um cipó e uma folha. Você macera o cipó, você colhe a folha e com a fervura do cipó e da folha, você coa e tem esse produto que é a ayahuasca, que significa vinho da alma. Ele já toma isso já há alguns anos e já tem um grupo que ele coordena, ele vai estar falando. Qual foi a primeira vez que você tomou ayahuasca, Fabiano? Quando eu morei no Mato Grosso, na cidade de Chapada dos Guimarães, eu conheci um grupo, né, que fazia uso desse chá, né? E aí eu participei e tive uma experiência mística, espiritual, que me ajudou a me conhecer melhor. E eu pude perceber e me observar mais claramente a minha vida e tive alguns processos de cura, né? Larguei cigarro, larguei bebida, então o chá ele me ajudou a expandir, né, a minha consciência e olhar mais para dentro de mim, né? Porque hoje eu percebo que o mundo está doente, as pessoas não se percebem mais, a gente foi acostumado desde pequeno a sempre olhar para fora, para o exterior, né? E a proposta da ayahuasca é você se interiorizar, né? Você consagrar essa medicina para você se conhecer, né? E então já são 10 anos, né, de prática, de experiência e hoje eu sou dirigente de uma casa, né, o Asqueira, aqui em Diadema, que é chamada Casa Árvore da Vida, no qual a gente já tem um grupo, né, uma egrégora que a gente vem consagrando. Agora na pandemia a gente acabou suspendendo, né, os trabalhos por conta do Covid
E aos poucos a gente está agora retornando, né? Adotamos aí um protocolo de segurança, né? E estamos muito felizes de poder aos poucos retornar, né? E essa experiência espiritual, que a ayahuasca provoca exatamente isso, né? Um despertar espiritual e parece que é um chamado interno, né? Você podia falar um pouco dessa sua experiência para nós, essa sua primeira vez, caso você queira? Sim, na verdade, a pessoa que busca, né, participar de um ritual de ayahuasca, ela sente um chamado, né? As pessoas normalmente que vão consagrar essa medicina, elas estão um pouco fragilizadas, elas estão buscando se conhecer, buscando respostas para a vida dela, ou buscando uma cura, seja de vícios em drogas, em álcool, ou até mesmo depressão, né? Cientificamente comprovado que essa bebida ela ajuda, né, as pessoas que estão, né, em estado depressivo. E aí eu passei por todo esse processo, né? E hoje a minha missão é poder ajudar, né, outras pessoas que estão nessa busca, né, de encontrar respostas, de melhorar como ser humano, né? Porque eu tenho percebido, eu tenho observado que várias pessoas que fazem uso de substâncias, cocaína, maconha ou álcool, quando começam a utilizar a ayahuasca, elas começam a terem percepções sobre elas mesmas e elas vão, aos poucos, deixando esses vícios. Isso, você conhece alguém que conseguiu deixar esses vícios aí? Algum deles frequentou um lugar que você frequentou? Você tem algum conhecimento disso? Sim, na verdade é muito comum, né? As pessoas virem para o encontro com a ayahuasca, participar do ritual, buscando uma cura de uma dependência, né? Então, o que o chá faz, ele mostra o seu interior, né? E dentro da gente existe luz e sombra. Então, muitas vezes, quando a gente consagra a ayahuasca, ela te revela muito do nosso lado sombra, com o nosso ego, com a nossa vaidade, nosso orgulho, né? E nós acessamos o inconsciente. E lá no inconsciente que está registrado esses núcleos emocionais, né? Os traumas que a gente vem carregando desde a nossa infância. Então, a proposta da ayahuasca é você realmente ter um encontro, né, com essas sombras, e muitas vezes você vai ter que lidar, né, confrontar, né, essas sombras, encarar os seus próprios demônios, porque é um trabalho de cura, né, é um trabalho para a gente se corrigir. Então tem aquela frase que fala que evoluir dói, né, porque muitas vezes você se depara com alguma sombra, algum lado seu que você precisa realmente ressignificar algo no seu passado ou melhorar, né? Então a ayahuasca, você consegue observar mais claramente a sua vida, né? Ela tira você da zona de conforto, ela incita você a mudar, né? Então as pessoas passam por essa experiência e começam a perceber aquilo que elas estão fazendo da vida delas. Então a pessoa que é um usuário de droga, ela vai ter uma reflexão muito grande do que ela está fazendo da vida dela, né? Então o chá, ele ajuda em 2 pontos. O primeiro ponto é você ter aquela clareza, né? Você não pode mais alegar ignorância, porque o chá ele revela aquilo que você está fazendo. E outra que a própria substância do chá, ela eleva, né, o nível de serotonina. Isso faz com que a pessoa se sinta mais plena, melhor, né? E ajuda muito nesse período que a gente sabe que é difícil, que é o período da abstinência, né? Então eu acredito que se a pessoa quiser, né, e ter esse desejo de cura, ela buscando os rituais de uma forma frequente, ela vai conseguir, né, de uma forma mais rápida se livrar das drogas, né? Então não é apenas uma sessão ou um ritual que a pessoa acaba se livrando. Às vezes acontece, eu já presenciei pessoas largando cigarro, bebida, mas é igual uma terapia, um processo de coaching, né? Muitas vezes você precisa ter uma certa frequência, uma sequência, né, para que você vá sentindo cada vez menos vontade de usar a droga, o entorpecente, né, o cigarro. É verdade. Eu já fiz parte de alguns rituais
E um dos primeiros rituais que eu participei foi com o Dr. Wilson Gonzaga, que ele se encontra na Amazônia agora, e ele foi para lá exatamente para fazer um estudo mais aprofundado sobre a ayahuasca. Ele tinha um grupo ali em Santa Isabel, e ele teve muita influência sobre a minha personalidade, inclusive para mim depois escolher a psiquiatria, que a psiquiatria, com essa possibilidade, dessa perspectiva, desse despertar espiritual, me acendeu uma luz que seria um caminho assim bastante motivador. E eu também já tive experiências nesse campo e também já pude presenciar pessoas que fizeram uso da substância e deixaram realmente de usar determinadas substâncias, que nós não temos nenhuma droga que faça com que a pessoa deixe de usar substâncias, né? Ou seja, uma antidroga. Mas eu percebo que o chá, com essa psicoterapia, com essa revisão que a pessoa faz da própria vida ao tomar a substância, porque ela passa a ter um retrospecto de tudo que ela fez, né? Ela começa a fazer um balanço de toda a vida dela, e esse balanço, o resultado disso, é extremamente positivo. E nós não estamos falando isso só para as pessoas que fazem uso de substâncias. Qualquer pessoa que tenha experiência com a ayahuasca acaba fazendo um balanço da própria vida e mudando comportamentos. Isso deve ter acontecido com você, como você está falando, aconteceu comigo, porque realmente traz profundas reflexões, esse despertar espiritual. Inclusive, tem algumas visões que são chamadas mirações, né? Você podia falar um pouquinho disso para nós? Eu vou só chamar um comercial e ele vai, então, estar falando um pouquinho sobre essas visões que o chá da ayahuasca pode propiciar. Sejam bem-vindos à TV Cinec. Esperamos que esta se torne sua casa por muitos anos e que encontre em todos nós uma segunda família. Certamente viveremos grandes momentos e todos juntos da equipe TV Cinec. TV Cinec. Iremos alcançar muito sucesso. Suas qualidades e capacidades vão acrescentar muitos pontos positivos ao grupo TV Cinec. E sei que iremos aprender muito com você também. É com muita alegria e de braços abertos que recebemos você e toda a sua equipe. TV Cinec, sua TV web. De volta aqui nesse bate-papo, a gente está falando aí das mirações e muitas pessoas pensam que são alucinações. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que essa substância presente na ayahuasca, que é uma molécula chamada dimetiltriptamina, é uma molécula que vai atuar numa glândula que fica no meio do cérebro, a epífise ou glândula pineal. Fundamentalmente, é a atuação dessa dimetiltriptamina que estimula as percepções do indivíduo sobre ele mesmo e sobre o inconsciente estudado por Freud e seguido por Jung, que estendeu o conceito do inconsciente individual para o inconsciente coletivo. E é isso que ele vai estar falando um pouquinho para nós do produto desse inconsciente. Perfeito. É até um pouco difícil de falar sobre as mirações, porque é um processo individual, né? Então, o chá ele age dentro da glândula pineal, né? E a gente tem uma experiência mística espiritual. Então, quando a gente consagra a ayahuasca, nós orientamos a pessoa a se concentrar na respiração, né, no momento presente. As músicas são os condutores, né? E aí, nessa experiência, nós vamos para uma outra instância vibracional, né?
que está acima do âmbito cognitivo. Por isso que muitas vezes é difícil a gente explicar, poxa, como foi um ritual. Só vivenciando que a pessoa vai passar por essa experiência, justamente porque está acima da nossa compreensão. Então, quando nós estamos sob o efeito da ayahuasca, todos os nossos sentidos eles são amplificados, né? E aí existem essas experiências, né, de visões, né, que são muito reveladoras. Como o doutor falou, não tem nada a ver com alucinação. A miração ela é uma visão de algo que quer te trazer uma mensagem, né? E aí a gente precisa interpretar o que aquilo quer dizer para a gente, né? Inclusive é uma informação a seu próprio respeito. Por isso que ele fala que é muito individual, porque vai trabalhar com o seu conteúdo individual. Há no YouTube uma conversa entre o Ayrton Senna e o Roberto Carlos. Vocês podem procurar uma entrevista, foi num especial do Roberto Carlos, que ele pergunta para o Ayrton Senna assim: você já viu Jesus? E o Ayrton Senna fala para ele: foi após ele se consagrar numa vitória e ser campeão do mundo que ele viu uma imagem de Jesus, e ele então teve um diálogo que eu prefiro que vocês pesquisem e cada um de vocês tirem as suas próprias conclusões. São essas experiências individuais do inconsciente de cada um que vocês vão poder ter com o chá da ayahuasca. Por quê? Porque isso vai do produto da construção do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa espiritualidade, que, claro, teve influência do meio em que a gente viveu. Então, cada um vai experimentar isso de uma forma diferente, mas isso é verdadeiro para si mesmo, e não há problema nenhum depois você partilhar isso com as outras pessoas. Eu também, uma vez, né, dentro desse ritual com o Wilson Gonzaga, que é psiquiatra, ele fazia uma oração evocando Maria. E ele tem também essa oração disponível no YouTube. Né? É só colocar Wilson Gonzaga, Prece de Maria, vocês vão... E após essa oração, eu comecei a sentir um amor assim muito forte, uma vibração muito forte de amor incondicional. E é como se eu tivesse assim na presença dessa grande mãe de todos, dessa mãe aparecida, né, em todos os cantos da terra. E isso é a experiência mística no interior de cada um de nós, possível pela fé. E agora também nós estamos buscando as explicações científicas para avançarmos o quanto que a fé pode modificar o nosso psiquismo e o quanto o nosso psiquismo está ligado às coisas da nossa alma. Então, você pode falar um pouquinho. Já falei da minha, falei do Ayrton Senna, agora você pode confidenciar um pedacinho da sua, que eu estou vendo que você está falando, é muito individual, mas dá uma dividida aí, porque certamente deve ter uma bem especial aí, que você sentiu para si e podia dividir conosco. Com certeza. Ao longo desses 10 anos, eu tive vários processos, né? Participei também de alguns rituais de feitio, né, onde a gente produz essa sagrada bebida, e foi no feitio que eu tive as minhas experiências mais fortes, né? E aí quando você pergunta para a pessoa, poxa, como é que foi a sessão, como é que foi a experiência, a pessoa sempre vai falar, poxa, essa foi a melhor, tipo, a melhor é sempre a próxima, né? Porque cada experiência é diferente. Mas quando a gente se reúne com a Irmandade, né, para poder unir esforços para produzir a bebida, né, que as mulheres ficam com as folhas, lavando, separando, os homens limpam o cipó, bate o cipó, né, para depois formar, né, as camadas num panelão para ir para o fogo com água. Então tem todo um processo, né, ali onde
a gente sente, né, uma presença maior. E a própria força da ayahuasca, né, quando a gente está em um processo de feitio, ela se manifesta de uma forma mais intensa. Então, eu tive algumas experiências assim de êxtase espiritual, aonde eu só conseguia chorar e agradecer aquilo que eu estava sentindo, né? Um amor que eu estava sentindo, a gratidão por naquele momento eu estar conectado com a natureza, com o universo, e através dos hinos, né, que eu ouvia. Então, os hinários, eles têm uma mensagem muito forte, que é uma corrente espiritual, no qual envolve, né, seres, né, do astral, onde eles vêm para nos ajudar, nos curar. Então, eu tive, sim, algumas experiências muito marcantes, né, e de êxtase espiritual, de você sentir a presença de Deus, né, sentir a presença dessa grande mãe e dessa força da natureza, que é a ayahuasca, né, que ela vem para nos ensinar. E a gente está lá como aluno para aprender, né? E o grande segredo é o que a gente vai fazer com aquela informação que a gente recebeu de nós mesmos, né? O segredo está em você mudar os seus comportamentos, né? Então, no dia seguinte, você receber aquela informação e, peraí, não é? O que eu preciso mudar aqui no ritual? Aquilo foi passado para mim, né? Então, esse é o segredo. É verdade. Quando ele diz assim, essa medicina, porque essa medicina vem da floresta, né? Ela teve origem com os povos indígenas, que sabiam, tinham conhecimento das plantas e das ervas, e foram justamente fazendo essas misturas que eles conseguiram essas experiências de transcendência e esses êxtases espirituais, que é muito comum com o uso dessa bebida. É preciso discernir, né, quando a gente tem essas experiências, né, de encontros especiais, num núcleo idôneo. Porque se você misturar ayahuasca com outro tipo de substância, ou se você beber bebida alcoólica e for tomar a ayahuasca, você vai ter uma experiência muito negativa, muito ruim, porque a ayahuasca costuma exacerbar aquilo que a pessoa está sentindo. Então, se você não estiver bem emocionalmente, é aconselhável que você nem experimente, espera você melhorar para você ter uma boa experiência. É necessário também uma alimentação mais leve, é necessário você, uns 3 dias antes, fazer um pensamento mais positivo para que você possa ter uma experiência mais produtiva. Então, não é qualquer lugar, não é de qualquer jeito, e é necessário também você evocar uma egrégora de proteção para que a sua experiência possa ser produtiva. Por isso que eu estou trazendo aqui o Fabiano, porque eu conheço o núcleo dele, eu sei que é uma pessoa idônea, eu sei que o pessoal que está lá com ele faz um trabalho responsável, um trabalho de cuidador e, sobretudo, de curador, porque, na verdade, você também, além dessa medicina que ajuda você a entrar em contato com você mesmo, você está curando a sua alma. Então, vou pedir para ele deixar aí o contato dele, o contato do grupo dele, que é a Árvore da Vida, para que aqueles que tiverem interesse possam também procurar esse núcleo e porque tem que passar por uma triagem, e depois dessa triagem, porque alguns medicamentos podem, como psicoativos, podem potencializar o efeito dessa experiência. Então, não são todas as pessoas que podem fazer uso dela, principalmente as pessoas que têm uma tendência a determinadas doenças psiquiátricas, elas devem evitar esse tipo de experiência. Então, por isso que é necessário essa triagem, né, para que a pessoa possa realmente fazer disso algo positivo. Então, você quer deixar o endereço lá para fazer contato com a Árvore da Vida? Fica à vontade aí, por favor. Perfeito, doutor. Só para complementar, eu acho que o principal, quando a gente decide para o ritual, é a gente ter um propósito, né? A gente ter uma intenção. O porquê que eu quero ir no ritual da ayahuasca, né?
E nós, como os dirigentes, né, o que a gente faz é preparar a pessoa para a experiência, né, passando todas as informações, tirando todas as dúvidas, tudo para que ela possa se entregar. O grande segredo da ayahuasca é você se entregar de coração, mente aberta, você ir com bons sentimentos, bons pensamentos, né, e focar só em você, não julgar o seu processo e só observar o que a ayahuasca vai te mostrar. Então, para quem se interessou e quiser saber mais informações, tem um Instagram que eu sou responsável, chamado ayahuasca_vinho da alma. Lá tem vários conteúdos super interessantes para quem quer se aprofundar e conhecer mais um pouco a medicina da ayahuasca. E tem o Instagram da Casa Árvore da Vida Ayahuasca, no qual a gente criou recentemente, né, para poder divulgar os trabalhos assim que a gente for abrir, né, oportunidades para os visitantes, assim que melhorar essa situação do Covid, assim que a gente tiver uma vacina, né, quando for mais seguro aglomerar pessoas, eu vou abrir oportunidades para as pessoas virem conhecer a nossa casa. Então, está aí o Instagram, tanto dele, em relação a informações sobre isso, como o do grupo Árvore da Vida, para que, assim que passar essa situação de pandemia, vocês possam estar conhecendo. Então, o Fabiano fez uma observação bastante interessante, que a experiência não trabalha tanto com o lado cognitivo, do raciocínio, do pensamento, da análise, mas com o sentimento, mas com a percepção daquilo que está sentindo. Isso é uma verdade. Por isso que a música é a grande condutora do processo, porque a música ajuda você a sentir mais e a pensar menos. Observe que letra e melodia de música, quando você presta atenção na letra, você distrai da música. Agora, se você ouve uma melodia em inglês que você não conhece o idioma, você se envolve mais na melodia. Por quê? Porque você não vai ficar fazendo a interpretação do que a letra está tentando te dizer e vai ser envolvida mais no processo da melodia. Assim também é o nosso psiquismo, do analisar e do sentir. Então, com o meu cérebro e a minha mente, eu faço análise. E com o meu sentimento, figuradamente, com o coração, eu percebo o meu sentimento. Figuradamente, entre aspas, porque recentemente a ciência já descobriu que existem neurônios em menor quantidade no coração, que muitas vezes fazem uma análise mais rápida do que o próprio processo cognitivo mental. E muitas vezes o coração também decide mais rápido que o cérebro. Então, quando ele fala assim, que às vezes você sente mais, é verdade, porque a gente está deixando de sentir. E quando a gente vai buscar álcool, quando a gente vai buscar droga, quando a gente vai buscar ou come demais, por que a gente faz isso? Porque a gente está querendo tirar a nossa sensação de perceber o que estamos sentindo, se estamos angustiados, se estamos chateados com a nossa vida, se estamos ficando deprimidos porque não estamos conseguindo obter aquilo que queremos. E se estamos dentro desse processo, temos que parar para sentir e pensar, será que as minhas escolhas estão de acordo com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu quero e que é verdadeiro para a minha vida? Ou as minhas escolhas só são frutos da minha análise, daquilo que eu acho que é bom, e nem sempre é, porque muitas vezes aquilo que eu acho que é bom, muitas vezes abafa os meus sentimentos. Então nós temos que ter esse equilíbrio entre sentir e pensar, e não deixar que o meu pensar sufoque os meus sentimentos.
e nem deixar que os meus sentimentos abafem o meu analisar. Nós temos que ter o ponto de equilíbrio. Então, vamos para uns comerciais agora. Sejam bem-vindos à TV Cinec. Esperamos que esta se torne sua casa por muitos anos e que encontre em todos nós uma segunda família. Certamente viveremos grandes momentos e todos juntos da equipe TV Cinec. TV Cinec. Iremos alcançar muito sucesso. Suas qualidades e capacidades vão acrescentar muitos pontos positivos ao grupo TV Cinec. E sei que iremos aprender muito com você também. É com muita alegria e de braços abertos que recebemos você e toda a sua equipe. TV Cinec, sua TV web. E agora, retornando aqui com o nosso entrevistado, Fabiano. O Fabiano, e algumas pessoas querem, vão ter essa experiência, ela fala, e se eu tomar, e se eu não voltar? Como é que é isso aí? A pessoa vai lá e não volta, como é que é isso aí? Existe muita crença, né? Ainda existe um pouquinho de preconceito sobre essa medicina sagrada. Tem pessoas que pensam assim, exatamente, né? Se eu beber e se eu não voltar mais, não existe isso, doutor. A experiência com a ayahuasca, o DMT, né, o dimetiltriptamina, ele fica no nosso organismo por média de umas 4, 5 horas, né, que a gente fica na força da ayahuasca. Com o passar do tempo, a própria força do chá vai abrandando, né? Agora, tem pessoas que são um pouco mais sensíveis, né? E depende muito do preparo, depende muito também do chá, da graduação do chá, né? Então tem chá que é um pouquinho mais forte, no qual a pessoa fica um pouco mais tempo durante a força da ayahuasca, mas com o passar das horas, a força ela vai abrandando até a pessoa voltar ao estado normal. Tanto que é tranquilo a pessoa dirigir, né, depois que participa de um trabalho desse, porque a própria força do chá ela vai abrandando. Então não existe essa situação de a pessoa beber o chá e nunca mais voltar. Isso aí é lenda, né? Não existe. É verdade. Eu fiz a pergunta de propósito, porque muitas pessoas temem a experiência, né? Agora, também não tem o botão de stop, né? Quando a pessoa toma, ela vai para a experiência. E a experiência, você não sabe o que vai vir do inconsciente de cada um, né? Pode ser às vezes boa e às vezes não, né? Que é a chamada peia, não é? Que é uma experiência, é uma viagem ruim. Exatamente. Quando a gente consagra o chá, é como se a gente estivesse numa viagem de avião. A gente entra dentro do avião e não dá simplesmente para, no meio da viagem, você pedir para sair do avião. Você tem que esperar o avião aterrissar. E com a ayahuasca é a mesma coisa, né? A gente vai para um ritual, precisa ter um propósito. Nós damos toda a orientação, né, no preparo. E tem turbulência na viagem, né? Às vezes, nem sempre, mas muitas vezes tem, porque mergulhar, né, dentro de nós mesmos é um desafio, né? Muitas vezes a gente vai confrontar algumas sombras, né? E o ser humano é assim, a gente vai escondendo as coisas de nós mesmos. Muitas pessoas usam máscaras, personagens. E aí, quando a gente bebe o chá da ayahuasca, a gente não tem para onde correr, né? É uma experiência com você mesmo. Então, a ayahuasca ela vai mostrar o seu interior e ela vai te ajudar num processo de cura. E para que a gente possa evoluir espiritualmente falando, a gente precisa encarar, né, esse lado sombra, né? Ressignificar muitas vezes o passado, né? Às vezes você guarda uma mágoa de alguma pessoa, né? Então a gente vem guardando desde a nossa infância muitas memórias, né? É verdade. Eu até tive uma pessoa que eu considero muito mesmo, e eu levei para tomar ayahuasca, né? E ela já estava falando para ela há bastante tempo, né? E aí, quando chegou lá, ela até frequentava um terreiro de Umbanda, tudo. E quando ela começou a começou a sentir a força do chá, disse que ela começou a negociar assim, não, peraí,
eu não quero um efeito muito forte, não. Eu quero um mais fraquinho. Aí, ela ouvia dentro da cabeça dela, não, mas não tem o que você quer aqui. Nós vamos mostrar o que precisa mostrar. Eu falei, não, mas espera aí, eu não quero ver tudo. Quer dizer, ele começou a negociar dentro dele, com o processo dele. Né? O que veio, na verdade? Quando ele era pequenininho, a mãe dele batia muito nele. Né? Ele se dá muito bem com a mãe hoje, mas a mãe batia muito nele. E ele apanhava todo dia. Até ele nos contou depois, quando terminou a experiência, que teve um dia que ele estava no vizinho e a mãe dele chamou, e ele veio correndo. E falou, não, mãe, eu estou aqui no vizinho. Né? Aí ela falou, ah, tá, então tá bom. Aí ele estranhou que ele não apanhou esse dia. Né? Ele falou, poxa, mãe, você não vai me bater? Ela falou, esqueci. E bateu nele. Quer dizer... apanhou por lembrar a mãe que naquele dia não tinha apanhado. Eu estou rindo assim, porque ele era criança, assim, mas ele tem mais de 50 anos. Você vê como aquilo estava guardado dentro dele. E ele teve um processo assim que ele vomitava muito durante o ritual, que também acontece, de vomitar, né? São limpezas, que são essas limpezas emocionais que acabam fazendo com que a pessoa vomite bastante também, né? Ou também indo no banheiro, defecando, urinando, que são processos de limpeza do interior da pessoa, né? Então, tem esses processos, sim. Quando a pessoa vai para essa experiência, ela tem que estar preparada para tudo realmente, porque vão vir coisas boas e coisas ruins, né? Exatamente, existe essa dualidade, luz e sombra dentro da gente. A gente tem que estar preparado, né, para confrontar essas nossas sombras, mas ao mesmo tempo a ayahuasca ela vai mostrar toda a luz e todo o amor, né? E você vai entender que todas as respostas estão dentro da gente mesmo, né? Agora, as limpezas são importantes, né? O chá ele não vai mostrar o brilho da luz dele em ambiente que está sujo. Então, muitas vezes, você vai acessar o seu inconsciente e você vai trabalhar uma memória, às vezes, lá do passado, que está te incomodando. E aí vem um desconforto, e esse desconforto traz alguma limpeza. Pode ser um número 2, ou o próprio vômito, né? E, às vezes, você vai chorar, né? Eu costumo falar que quando a pessoa se entrega, quando você vê uma pessoa chorando no ritual da ayahuasca, é porque a pessoa se entregou verdadeiramente. Porque uma verdade é revelada a você, né? Então você tem um encontro com uma verdade. E aí cai a sua ficha. Então muitas vezes você se deixa levar pela emoção, né? Pelo sentir, como o doutor falou. Então é necessário essas limpezas, né? Para você colocar para fora aquilo que ainda não está cicatrizado, né? E aí depois é normal, né? As pessoas falar que é um processo de renascimento, a morte do ego. Então a gente sente realmente que essa limpeza ela vai desobstruir, né? Você vai colocar para fora algo que realmente não estava legal em você. E é isso aí, gente. Esse é o programa Mente Aberta e nós estamos falando aí da experiência com esse chá, essa substância que provoca essas experiências diferentes, né? Como ele falou, vai mostrar a luz que você tem dentro de você, mas também a sombra que nós carregamos. Porque quando nós ficamos diante do sol, nós estamos sendo iluminados. Mas do nosso lado está se formando uma sombra. E é assim que somos nós, luz e sombra. Mas nós estamos aqui para fazer prevalecer o nosso lado luz, o nosso lado de iluminação, o nosso lado mente aberta e iluminação. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Fiquem sempre ligados conosco. Todo sábado agora, a partir das 20 horas, a gente sempre vai ter um tema interessante. E escrevam para nós, mandem suas dúvidas aqui para a TV, que nós vamos pautar aí as suas dúvidas e vamos estar trazendo aqui aquilo que vocês querem saber. Uma boa noite e gratidão pela sua audiência.